Então lá, vamos começando uma live aqui, né, com informações informações de hoje, dia 20, né, dia 20 do 11, e a informação que eu trago é do jornalista Kennedy Alencar. O jornalista Kennedy Alencar é um dos mais conceituados no meio político, né? Já trabalhou por grandes emissoras, já passou pela Globo, pelo SBT e trabalha atualmente na CBN, né? Na rádio CBN de O Globo, né? Do Grupo Globo. Kennedy lhe traz uma informação que é a seguinte, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro já trabalha com uma tese de que Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, tenha envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. Só lembrando que já faz 616 dias que o caso sobre a morte da Marielle continua sem solução, continua sem resposta. E hoje o Kennedy traz uma informação de bastidores de que a polícia já trabalha com essa linha de investigação, com essa tese de que o Carlos pode sim ser o mandante do assassinato da vereadora. E olha que eu estou falando, não é uma fake news, eu não estou falando uma informação, uma suposição, eu estou falando que a polícia já trabalha com a tese de que Carlos Bolsonaro está envolvido no assassinato da vereadora Marielle. Alguns dias eu venho dizendo e eu venho afirmando que é visível a tentativa, né? É visível a tentativa do presidente Bolsonaro, da família Bolsonaro, de obstruir, de atrapalhar as investigações do caso Marielle Franco. E é lógico que ninguém faz isso, um chefe de Estado não vem, né? Não tenta atrapalhar uma investigação sem ter uma razão para isso. E a razão, tudo indica, é proteger o próprio filho. O próprio Kennedy Alencar diz que a polícia trabalha com essa tese, por quê? Porque o Carlos Bolsonaro é ligado ao Rony Lessa, né? Tem uma aproximação, tem uma proximidade com o Rony Lessa, né? Um dos participantes da execução da vereadora, que eu nem chamo de assassinato, eu chamo logo de execução, porque ela foi executada, ela e o motorista. E o que leva a polícia a acreditar na participação do Carlos Bolsonaro no assassinato da vereadora? Muito simples, e eu venho dizendo isso desde sempre. O Carlos e a vereadora Marielle Franco tiveram uma discussão na Câmara Municipal de Vereadores, né? Onde os dois eram vereadores, né? Os dois eram parlamentares. E esta discussão criou entre Carlos Bolsonaro e Marielle Franco uma hostilidade por parte do Carlos. O Carlos se recusava até entrar no elevador que a Marielle Franco estivesse dentro do elevador. Ou seja, então essa tentativa do presidente de obstruir as investigações, de atrapalhar as investigações, de tentar federalizar, né, essas investigações, passar para a Polícia Federal, subordinada ao ministro Sérgio Moro, é uma tentativa clara, né, de proteger o filho dele e vereador, que é o Carlos Bolsonaro, né? O Carlos Bolsonaro que recentemente se afastou de todas as redes sociais, apagou todas as redes sociais, e alguma coisa o Carlos quer esconder, alguma coisa a família Bolsonaro quer esconder. E aquilo que eu já venho dizendo, meu amigo, há muito tempo, está visível, está notório a participação da família Bolsonaro, né, do governo miliciano que se tornou, né, que o Brasil hoje é governado por uma quadrilha, é governado por uma milícia, né? Uma milícia essa, milicianos esse, que eles sempre fizeram questão de homenagear, de empregar e que tem uma relação muito próxima com a milícia, o governo do atual presidente Bolsonaro. E agora tudo leva a crer, e com esta informação do Kennedy Alencar, eu acho que é muito importante ressaltar que essa informação foi noticiada pelo Kennedy Alencar na rádio CBN, né? Na rádio CBN do Grupo Globo. Ou seja, é parte da investigação, é bastidores da investigação, é informação séria, não é fake news, não é em qualquer portal que você está vendo, não é em qualquer veículo de comunicação, é num veículo sério, é num veículo responsável, é num veículo com credibilidade, que é a rádio CBN. Então as novas informações do caso Marielle Franco, da execução da vereadora Marielle, do motorista, o Anderson, né? O Anderson, é que o Carlos tem sim, que o Carlos pode sim estar envolvido na execução da vereadora.
Até porque o Carlos e a vereadora e a equipe da vereadora tiveram uma discussão, uma discussão pesada na Câmara Municipal de Vereadores, né, do Rio de Janeiro. E agora a Polícia Civil do Rio de Janeiro acredita sim na participação do Carlos Bolsonaro, na participação do filho do presidente, né? Do filho do presidente no assassinato, na execução de uma vereadora. Eu sei que muita gente vai xingar, muita gente vai dizer: ah, Lula é bandido, Lula é isso. Não estamos falando de Lula, não estamos falando de PT, nós estamos falando da família do atual presidente. Atual presidente esse que está fazendo de tudo para atrapalhar a investigação, né? Já colocou até o coitado do porteiro para ser ouvido pela Polícia Federal na tentativa de pressionar o porteiro, de proteger os filhos. A pergunta que fica é: e o atual presidente do Brasil? Ele tem participação no assassinato da vereadora? E o atual presidente do Brasil, ele tem conhecimento do envolvimento do filho no assassinato da vereadora, como tudo leva a crer? Eu nunca tive dúvida. Para mim, não resta dúvida. Para mim, eu tenho uma convicção. Minha convicção, claro. Minha opinião, é claro. Baseado em tudo que eu já li sobre o caso, em todas as informações que eu já tive acesso através da imprensa sobre o caso, está visível que o Carlos Bolsonaro está envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco. E este país precisa de uma resposta. O judiciário tem que responder, porque é inadmissível que o filho de um presidente da República, de um chefe de Estado, da autoridade maior de uma nação, esteja envolvido em um assassinato, seja o provável mandante de um assassinato de uma vereadora, né? Após uma discussão entre ele e essa vereadora e a equipe da vereadora, tanto que ele se recusava a entrar no mesmo elevador em que estivesse esta vereadora. Existia hostilidade por parte do Carlos Bolsonaro para com a Marielle Franco, né? E já fazem 616 dias e esse caso não foi solucionado. É um caso que envolve muita coisa, é um caso que envolve tentativa de obstrução de investigação, que envolve o próprio Carlos Bolsonaro tendo acesso, pegando gravação que era importante para a investigação, né? É o pobre de um porteiro pressionado, né? Um porteiro pressionado pelo governo federal. E é óbvio que essa tentativa do presidente Jair Bolsonaro, né, de atrapalhar, de obstruir as investigações, agora tem uma explicação mais lógica, mais coerente, que é esta tentativa de proteger o filho Carlos Bolsonaro. Lembrando também que o presidente, né, afirmou e estava realmente em Brasília no dia do assassinato da vereadora, como ele mesmo afirmou, como ele mesmo divulgou, que tem registro lá no Congresso, na Assembleia, que ele estava lá, que ele não estava no Rio de Janeiro, mas o próprio presidente, segundo uma jornalista, também no dia do assassinato da vereadora Marielle, comprou passagens de Brasília para o Rio de Janeiro. Ele esteve em Brasília, sim, no dia do assassinato da vereadora, mas ele voltou para o Rio de Janeiro e a desculpa é que era por causa de uma intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar, né? Quase não sai a palavra. Mas é isso. A live, o vídeo é para noticiar, é para informar novas informações atuais, informações de hoje, dia 20 de novembro de 2019. Trazida a público, né, noticiada, reportada pelo jornalista Kennedy Alencar. O Kennedy, eu não preciso aqui nem falar, né, da competência do Kennedy Alencar, falar do currículo do Kennedy Alencar, que sem sombra de dúvida é um dos principais jornalistas desse país, né? Agora não adianta vir com desculpa, não adianta. Eu quero ver, gente, a pessoa, tudo bem, você pode ter o seu lado partidário, você pode ter a sua bandeira partidária, você pode defender o seu candidato, você pode idolatrar um medíocre como é o presidente Jair Bolsonaro. Você pode, mas tentar tampar o sol com a peneira, tentar se fazer de cego e não perceber e não se convencer de que existe sim uma ligação da família Bolsonaro com o assassinato da vereadora, isso aí é assinar atestado de idiota, né? Isso aí é assinar atestado de imbecil mesmo. A realidade é essa. E aí tá aí, né? Encerrando a live aqui, tá aí a informação.
do Kennedy Alencar, né, que tá na rádio, foi na rádio CBN que ele trouxe esta informação. Quem quiser conferir a matéria, eu vou deixar o link abaixo do vídeo também para você ouvir, né? Ouvir o Kennedy explicando sobre essa tese de investigação da Polícia Civil, que agora coloca o Carlos Bolsonaro como um dos suspeitos, né? Ou como principal suspeito de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Uma coisa é fato, uma coisa é certa. Nós precisamos saber, o brasileiro quer saber quem mandou matar Marielle Franco. Mas aí você já começa a descobrir, através desta reportagem do Kennedy Alencar, através desta informação do Kennedy Alencar, que o possível mandante, e quase certo que o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco é Carlos Bolsonaro, mais conhecido como Carluxo, né? Mais conhecido como Carluxo nas redes sociais, que apagou todas as suas redes sociais recentemente, né? E agora é o principal suspeito do assassinato da vereadora Marielle Franco. Tenha uma boa noite. Depois nós voltamos com mais informações, com mais lives, tá certo? Muito obrigado.